Boa noite, gente. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela, diz que bom que você está aqui comigo hoje. Amém, gente. Glória a Deus. Eu queria começar, você podendo abrir comigo em 1 Reis. Primeira Reis 3, versículo 5. Você já abriu? Não abriu, ó. Os meninos já colocaram aqui. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos parar aqui. Eu sei que quando a gente chega no final de um ano para o próximo, a gente sempre projeta, né, coisas, sonhos. Isso é bom, isso é lícito. Faz uma listinha de metas, objetivos. Isso é muito bom. Mas eu e João Vitor, a gente sempre faz essa reunião. Quem é dos casais que faz essa reunião anual no final do ano? Se não faz, fica a dica, viu? Eu e João Vitor faz, funciona, é bom demais. A gente vê o que a gente errou, o que a gente acertou no ano, traça as metas, os objetivos do próximo ano, e a gente ajusta coisas que talvez não saiu como a gente deveria, e a gente em família projeta esse ano que vem, né? É muito bom isso. Mas eu gostaria de perguntar, imagina se Deus chegasse para você e dissesse assim: o que é que você quer para o ano que vem? E você podia pedir o que você quisesse. Será que a gente ia responder igual Salomão respondeu? Isso é uma história conhecida. Creio que você já sabe o que ele pediu. E eu gostaria que você fosse, deixa eu ver aqui. Vamos ler tudo, né? Que é mais fácil. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ao Senhor, meu Deus, te fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido essas coisas. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Amém? Então você sabe da história. Deus chega para Salomão e diga: o que é que você quer que eu te faça? Né? Igual aquela historinha do gênio da lâmpada, né? Chegar e pede um pedido. E parece um pouco essa história. E Deus disse: o que é que você quer? E ele poderia pedir, gente, tantas coisas, né? Se você olhar para a sua vida, você poderia pedir materialmente tantas coisas, espiritualmente. Mas o Salomão, ele foi sábio até mesmo no pedido. Porque com a sabedoria divina, ele poderia adquirir todas as coisas. Não é assim? E ele disse a Deus, e ele foi contar como ele chegou naquela posição, e como se fosse
para construir o pedido a Deus, né? Ele foi construindo, de dizer, olha, quem eu sou, por que eu estou aqui, e para que eu me mantenha aqui da forma que lhe agrade, eu preciso, então, ter um coração sábio. E Salomão pediu sabedoria a Deus. E eu queria te perguntar, quantos de nós faríamos esse pedido? Pediríamos sabedoria. Salomão, queridos, ele tinha poder, ele tinha riquezas, ele tinha recursos, ele podia pedir mais disso. Ou outras coisas. Mas ele se tornou o homem mais sábio da sua época, porque ele fez um bom pedido a Deus. E porque Deus encontrou nele sinceridade de coração, Deus disse, eu não vou te dar apenas isso. Eu vou te dar tudo que você não pediu. Você já prestou atenção? Como é forte isso? Quando nós, numa atitude de sinceridade a Deus, pedimos a coisa certa e estamos alinhados no nosso coração, às vezes você nem vai precisar pedir coisas, essas coisas vão chegar. Deus disse, olha, eu vou te dar o que você nem pediu. Coisas boas. Coisas que talvez outras pessoas iam pedir, mas porque você não pediu. Porque você estava alinhado com o seu coração, com a intenção certa, essas coisas vão chegar na tua vida. E aí, querida, eu queria te fazer novamente essa pergunta. Às vezes você já até fez uma oração, Senhor, eu quero isso para o ano que vem. Senhor, eu preciso disso para o ano que vem. E eu queria que nós, como corpo de Cristo, alinhasse o nosso coração para saber o que de fato nós precisamos todos os dias da nossa vida. Assim como estávamos cantando, querido, o Senhor é nossa maior riqueza. Ele é maior que tudo, Ele é maior que a vida. Essa intimidade com o Senhor, essa sabedoria que vem somente dEle, é o que temos de mais precioso. É com essa sabedoria que você vai adquirir o que você quer nesse reino, nesse plano material. Então, o que precisamos buscar em primeiro lugar, como a Bíblia fala, é o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. A Bíblia fala que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá liberalmente. Então, não é apenas algo que foi apenas para Salomão. Hoje mesmo você pode, Senhor, eu quero essa sabedoria para viver aqui nessa terra. E Ele lhe dará liberalmente. A Bíblia também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você perguntar, Mirelle, então como ser uma mulher sábia? Como ser um homem sábio? Você primeiramente precisa andar nesse princípio. O temor do Senhor. E o temor do Senhor é algo que as pessoas nem todas entendem de fato o que é temor do Senhor. Quando fala temor do Senhor, já pensa temer o Senhor, ter medo do Senhor. Ele lá e eu aqui, né? Porque Ele é santo e eu não. Mas na verdade o temor do Senhor, querido, não é isso. A Bíblia fala em Provérbios, esse versículo que eu li para você, se você quiser anotar, está em Provérbios na NVT 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Provérbios 15:33, mais na frente, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, querido, o temor ao Senhor não é ter medo do Senhor. E aí eu, para honrar o telão, honrar vocês, eu fiz umas artes, viu, pastor? João Vitor disse que eu humilhei ele. Ele viu minhas artes, ele disse que eu humilhei. Desculpa aí, não foi a intenção. Então eu coloquei aqui o que é e o que não é o temor ao Senhor. Então vamos começar com o que não é, que eu já estava falando.
Então, não é um medo paralisante, um pavor de castigo, aquele povo que diz assim, eu não vou fazer isso porque senão vem um castigo. Isso é temor ao Senhor? Não. Então, eu não vou mentir, porque senão vou ter um castigo, senão vou receber um castigo. Isso não é temor ao Senhor. Amém? Isso é medo mesmo. É igual o filho que faz as coisas para não levar uma pisa. Isso não é respeito, é medo mesmo, né? O que não é esse terror, né? De dizer, meu Deus, Deus está lá, Deus é ruim, Deus vai me castigar. Não é isso. O que é então? Temor ao Senhor é reverência e respeito santo. É uma consciência, eu estou no meio? É uma consciência da presença de Deus. É um desejo de não entristecer a Deus e uma vontade de o obedecer. Sabe, o temor a Deus, querido, deve ser um estilo de vida para nós. Se eu estou no meu trabalho e eu digo assim, o que é que eu posso fazer aqui para agradar ao Senhor? Se eu estou em casa, eu não tenho que agradar o meu marido porque eu tenho que agradar o meu marido. Eu vou agradá-lo porque eu quero agradar o Senhor. Entende? É uma vida voltada em obedecer ao Senhor, em agradar Ele. Isso, querido, a gente só tem esse tipo de vida quando a gente tem consciência que Deus está onde a gente está. A consciência da presença de Deus, ela tem que ser tão forte, tão palpável, que você não faz nada que seja fora da vontade de Deus. Não porque você tem medo do castigo, medo das consequências, mas porque o seu coração de filho quer somente agradar o seu pai. Isso é temor ao Senhor. Por mais que eu queira naturalmente fazer isso, eu não vou fazer porque eu não vou pensar em mim primeiramente. Eu vou pensar no meu pai primeiramente. É perguntar todo dia, será que Jesus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu vá ali? Será que Deus quer que eu diga isso? A consciência da presença de Deus, o temor ao Senhor, ele vai ser a porta para você ser uma mulher e um homem sábio. Porque você não tem como balizar sua vida na palavra e errar. Você não tem como querer agradar ao Senhor, obedecendo o que a Bíblia fala, e desagradá-lo. Mesmo, querido, quando você está em temor ao Senhor e você porventura errar, porque nós erramos, amém? Mas o Senhor vai ver o teu coração e a intenção do teu coração. Tem gente que erra, mas na intenção de acertar. E Deus está vendo é o seu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Porque as pessoas podem até te julgar, mas Deus está vendo a intenção do seu coração. Então, o temor ao Senhor, querido, ele precisa estar presente na nossa vida. Ele vai precisar estar presente em 2026. Todos os dias. Sabe, querido, o mundo ele tem apertado, né? Ele tem fechado o cerco. E nós estamos vendo mais claramente quem é quem. Não é assim? Porque as pessoas hoje parece que elas vomitam o que tem por dentro. Antigamente as pessoas eram mais, né? Elas tinham mais assim, eram mais discretos. Era uma coisa mais encoberta. Hoje não, hoje a coisa é escancarada. E sabe, nós que somos crentes, a gente tem que ser escancarado também. Amém? A gente tem que ser crente com letras maiúsculas. A gente tem que ter o temor do Senhor e ficar nele e querer agradar o Senhor a qualquer custo. Amém? Então, quando eu temo ao Senhor, eu não vou me apoiar no meu achismo. Eu não vou me apoiar na minha vontade. Eu não vou me apoiar no que aparentemente é bom. Amém? O temor do Senhor vai me levar a uma vida de aprender a ser guiado pelo Espírito. De receber as instruções e seguir essas instruções. O temor do Senhor vai me fazer ter mais fome e sede da palavra. Porque como que eu vou agradar o Senhor se eu não sei a sua vontade? Amém? Vocês podem tirar aí quando eu pedir o próximo, aí vocês... Senão eles vão ficar lendo ali e atrapalhar.
Em Provérbios 3, você pode abrir comigo. Provérbios 3, 5. Vamos ler comigo. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Próximo. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Na versão Almeida atualizada diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, que é a versão que a gente mais escuta, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, querido, nos diz claramente que a gente não deve apoiar nada em nós mesmos. A gente não deve apoiar no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, no que eu acho que é bom, no que parece ser bom. Sabe, querido, quem faz isso é quem não conhece o Senhor. Quem não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo, ele é guiado por dentro. Ele disse: confia no Senhor. Sabe, querido, confiar no Senhor é não se atentar para o que está vendo. Confiar no Senhor é se atentar para o que está dentro, a informação que tem dentro. E ele disse: não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se perde com o que você está vendo, com o que você está escutando. Só localiza o teu coração e confia no Senhor. E ele diz: reconhece em todos os teus caminhos. O que é reconhecer o Senhor, querido, em todos os caminhos? É o que estávamos falando sobre temer ao Senhor. Quando eu reconheço o Senhor nos meus caminhos, eu não vou agir sem saber o que Ele pensa a respeito. Eu não vou falar sem saber o que Ele pensa a respeito. Eu vou considerar o Senhor. Eu vou considerar o Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa. E quando eu considerar Ele em todas as coisas, e quando eu reconhecer Ele em todos os caminhos, o que é que a Bíblia diz? Ele vai endireitar as nossas veredas. Então, querido, quando estamos, às vezes, andando numa vereda que não está endireitada, igual a música fala, a gente está igual um homenzinho torto, é porque você em algum momento não reconheceu o Senhor nos seus caminhos. Você não reconheceu o Senhor antes de tomar uma decisão. Você desconsiderou a Bíblia, você desconsiderou o Espírito Santo, você desconsiderou uma instrução de uma autoridade e você resolveu fazer por si. Aí o que aconteceu? A sua vereda ficou torta. Mas sabe, querido, dá tempo de endireitar as tuas veredas. Dá tempo de escutar ao Senhor. E Ele vai alinhar a tua vida. Quando você entender que precisa reconhecer. Salomão, querido, queria tanto acertar que ele não pensou em si no seu pedido. Não foi um pedido para ele mesmo. Você prestou atenção que ele disse que queria ser um homem sábio, não para que as pessoas apontassem e dissessem: ah, que homem sábio. Não, não foi a intenção do coração dele. Ele disse: eu quero ser sábio para ser um rei para essas pessoas sábias. A intenção dele era para os outros, não era para si. Porque ele queria agradar ao Senhor, na função que ele estava. E em 1 Coríntios, eu queria que você fosse lá. Primeira Coríntios 1, 25. Diz assim, você já abriu? Abriu? Metade abriu, metade está olhando aqui, né?
1 Coríntios 1, 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Querido, não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não há nada melhor do que confiar nas instruções de Deus. Porque quando a gente tem, querido, um sinal verde dentro de nós, tudo pode estar dizendo o contrário, você sabe. Ele me disse, então está tudo bem. Amém? Eu acho que a maioria sabe. Mas no ano passado, eu e João Vitor estávamos, na verdade, há um tempo, nós estávamos querendo empreender, expandir nossa clínica, e nós colocamos um propósito. Apesar de saber que é da vontade de Deus, apesar de saber que ia acontecer, as coisas precisam acontecer da maneira certa, na hora certa. Amém? E nós colocamos um propósito de orar todo dia juntos para essa finalidade. E a gente se juntava todo dia de noite, e a gente orava todos os dias aquela oração sobre isso. Porque a gente sabia que tinha que tomar um passo, mas a gente não sabia quando, onde, porquê. Não sabia nada não, a gente só sabia que era da vontade de Deus. E a gente tinha essa liberação para começar a orar. Então nós começamos a orar todo dia. E chegou um momento que eu e ele dissemos assim, pronto, agora a gente já pode procurar. E a gente tinha esse sinal verde para procurar, mas a gente tinha só o sinal verde para procurar. A gente não tinha nem dinheiro, nem nada não. Aí a gente começou a procurar. E aí, quando um paciente faltava, sabe o que eu fazia? Pegava meu carro e ia rodar de carro. Às vezes, doutor, o paciente não vem, pois eu tenho 1 hora para rodar de carro. Pegava meu carro e ia rodar. Aí eu peguei um irmão, peguei umas pessoas que estavam crentes junto com a gente, e o povo começou a procurar. Papai e mamãe procurar, mas era só procura, viu? Porque Deus às vezes dá passo a passo, não é? Às vezes não, Ele sempre dá passo a passo. E nós começamos a procurar. Quando a gente começou a procurar, a gente achava lugares bons e caros. A gente achava lugares mais ou menos, mas estava barato. A gente achava um canto, Jabes, dos sonhos. Que a gente dizia, uau. E eu comecei a ter experiências assim. Vamos ficar aqui porque é um ótimo negócio. Mas esse aqui... E aí eu comecei uma coisa dentro de mim. Eu disse, João Vitor, vamos parar um pouquinho. Porque eu quero decidir o lugar, porque João Vitor a gente sempre decide junto, né? Então, mesmo olhando, tem o lado financeiro, tem tudo, a gente tem que olhar a localização, tem que olhar tudo. Mas eu cheguei num ponto que eu disse, eu tenho que olhar por dentro. Eu tenho que olhar para dentro de mim. E eu nunca vou esquecer, eu cheguei num culto de terça-feira e a gente tinha procurado... E agora eu não vou me lembrar. Eu acho que a gente tinha visto uma casa boa e barata, uma coisa assim. E eu cheguei no culto de terça-feira, eu disse, Senhor, eu fiz uma oração tão sincera, tão simples. E eu disse, Senhor, tem tanta gente que tem experiências contigo, que diz um testemunho assim, Deus falou comigo. E aconteceu isso. E eu disse, Senhor, deixa eu ter uma experiência contigo sobre a escolha da casa. Eu não quero escolher porque é barata, eu não quero escolher porque é boa, não quero escolher porque é bonita, não quero escolher porque é dos sonhos, eu quero escolher por dentro. Eu quero ter uma experiência contigo, e foi essa a minha oração. E continuei a procurar. E João, veio uma casa, e ele disse, Mirelle, venha ver essa casa. E eu até disse, João, eu tenho que ir. Ele mandava as fotos, eu disse, não, eu tenho que ir, eu tenho que pisar. E aí, foi num dia normal, e a gente chegou lá, e quando eu pisei na casa, eu botei para chorar. Mas era um choro compulsivo. E João Vitor olhando as coisas, olhando os fios, olhando as coisas, e eu...
eu nem andei pela casa. Depois que ele me lembrou, minha filha, vá ver. Vá ver. Eu só cheguei na sala e comecei a chorar. Aí ele olhou tudo. Aí João estava lá e João disse, gostou, Mirelle? Aí o João Vitor fez, mas tu nem viu. Eu fiz, mas é aqui. E aí depois eu fui ver cômodo por cômodo, fui ver como era a casa, mas tinha uma convicção por dentro, é aqui. Eu achei o lugar. Eu não perguntei o preço. Isso quem fez foi o João Vitor. Eu não perguntei se era caro ou barato, eu não perguntei, eu olhei e disse é aqui. Existia uma comunicação do Espírito com o meu Espírito, dizendo, você encontrou o lugar, é aqui. E sabe, querido, foi do jeito que eu pedi ao Senhor, eu queria ser guiada por dentro. Eu não queria tomar uma decisão tão importante, baseado no humano, na sabedoria humana. Sabe, querido, existe uma sabedoria humana, mas existe uma sabedoria espiritual. Uma sabedoria de Deus, divina, que te fala como fazer, o que falar, que horas fazer. É por dentro, querido. E eu nunca vi algo tão fácil, não foi, amor? Foi tão fácil, tão leve, que até eu olhei para ele olhou para mim e fez, não vai ter problema nenhum. Assim, foi assim mesmo. Foi fácil assim. Foi uma coisa tão leve que só podia ter sido Deus. Amém. Então, querido, eu me lembrei quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei disso porque foi algo, querido, foi uma experiência com Deus que eu tinha convicção da vontade de Deus. Sabe, não vi uma pomba, eu não tive um sonho. Eu não abri assim minha Bíblia, aí tinha um versículo, sabe o povo que faz aquele sorteio. Nada disso. Mas o Espírito Santo me guiou por dentro. E eu fui guiada pela paz. Uma sabedoria, querido, que não é humana. Ela é divina. E sabe quem só pode ter essa sabedoria, querido? É quem tem o Espírito Santo. O mundo, querido, vai tomar decisões pelo que é barato, porque é um bom negócio, é um mau negócio. Mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, é diferente. E quando é com Ele, querido, você já é mais que vencedor. Amém? A Bíblia fala em Salmo 127, você não precisa abrir, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Querido, se você não misturar o Senhor na sua vida, vai ser em vão o teu trabalho. Vai ser em vão a tua sabedoria. Vai ser em vão os teus estudos. Vai ser em vão o teu esforço. Você precisa confiar no Senhor. Amém? Eu queria que nós pudéssemos abrir numa história que vai ser bem interessante a gente estudar sobre ela, que tem em Juízes, capítulo 7. E Juízes fala sobre a história de Gideão. Eu vou resumir por causa do tempo. E diz que Gideão se levantou de madrugada e todo o povo, versículo 1. E todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de frente ao outeiro de Moré. Diz o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ou seja, preste atenção. No começo, tinham quantos? 32. Eu ia dizer 5. 32. E ficou quanto? 10.
Diz mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-o descer às águas e ali te os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse. Preste atenção que Deus dava passo a passo a Gideão. Ele não disse a história toda. Ele foi dando instrução por instrução. E Gideão foi o quê? Obedecendo. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber, também. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Vamos parar aqui. Gente, tinha 32.000 pessoas, homens, para guerrear. E Deus olhou para aquilo e disse: se for esse povo todo, vocês vão dizer que foi a força de vocês. Tem gente demais. E foi tirando. Até que de 32 foi para 300. E sabe, querido, eu oro para que você não esteja como esse povo, se apoiando nas tuas próprias razões. Se apoiando na tua sabedoria. Se apoiando naquilo que você sabe, o que você estudou. O que você tem como posse, o que você tem na conta bancária. Mas o Senhor está dizendo a você: dependa totalmente de mim. Gideão, ele precisou escolher. Eu vou confiar no meu exército ou eu vou confiar nas instruções? E ele optou pela coisa certa. Ele disse: eu vou confiar no Senhor. E ele foi obedecendo etapa por etapa. Até que com 300 homens, ele venceu. O que com 32 ele não venceria. 32.000 ele não venceria. Por quê? Porque ele decidiu se submeter aos comandos de uma sabedoria divina e não de uma sabedoria humana. Quem é que olharia e dizer: para ainda, ele vai vencer com 300, tinha 32.000, ele jogou todo mundo para fora? Querido, isso é loucura para os homens. Mas quando nós estamos obedecendo a uma instrução divina, nós estamos escolhendo o caminho certo. Amém? Eu queria que os meninos colocassem a próxima. Outra. Próxima, olha. Os meninos já estão fazendo spoiler. Então eu coloquei aqui sabedoria humana, sabedoria divina. A sabedoria humana, querido, ele vai confiar nos recursos. Ele vai confiar nas habilidades que ele tem. Ah, mas eu sou muito bom nisso, não tem como dar errado. Você já viu uma pessoa dizer isso? Ela está confiando no Senhor, querido? Deus está longe, viu? Deus está longe. Ele age segundo a lógica humana. Então, por exemplo, eu e João Vitor poderíamos ter escolhido um lugar que estava barato. Uma casa que estava boa, um bom negócio. Isso seria estar agindo segundo a lógica humana. Igual o mundo faria. Mas nós não somos assim, amém? Depender da força e do esforço próprio. Eu vou fazer isso aqui acontecer. E vai nos gerar um resultado limitado, vai gerar um resultado passageiro. Ele vai levar em conta o quê? A sua vontade e o que parece ser bom. Ele calcula do começo ao fim e ele pensa no seu prazer. Sabe aquela pessoa que calcula e ela diz: não, vai assim, assim, é 1 mais 1 é 2. Nananana. A fé está onde? Está longe, passou, foi longe. Mas a fé também não é irresponsável, por isso que a gente tem que confiar nas instruções de dentro. A sabedoria divina, querido, só vem com a comunhão com Deus. Não tem como você obter essas instruções se você não sabe escutar o Senhor. Amém? Então, com comunhão com Deus, você confia e ouve a palavra de Deus. Você age segundo essa direção divina. Você depende da fé
e da ajuda de Deus. Você é inspirado por dentro. Você não leva em conta os sentimentos. Você age conforme a vontade de Deus e confia passo a passo nas instruções. Amém, querido? Diga assim: eu quero andar em sabedoria divina. Assim como Gideão foi, querido. Confiar nas instruções e não olhar para o que naturalmente é certo, para o que naturalmente vai funcionar, mas o que Deus está falando para você, o que Deus está falando para o seu próximo ano, quais são as instruções que tem dentro. Sabe, situações vão se levantar, dificuldades vão aparecer, mas você precisa estar perseverante e ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você disser: ah, Mirelle, mas eu ainda não fiz o rema. Não fiz o rema, ainda não sei como ser guiado pelo Espírito. Então eu vou te ensinar, querido. Primeiro, abra a Bíblia. A palavra de Deus, ele é teu guia principal. Lê e vê a vontade de Deus a respeito. Agora, Mirelle, é uma coisa específica. Não tem uma Bíblia para todo mundo, não é assim? Então, é uma Bíblia para cada um. Falei errado. Então, às vezes, é uma coisa específica para a sua vida. E você precisa de uma direção específica. E você não está conseguindo localizar essa instrução. Então, escuta, querida, as tuas autoridades divinas aqui na terra. Compartilha para o seu pastor, compartilha para o seu líder. A Bíblia fala que a gente não deve se apoiar nos conselhos do mundo. A Bíblia fala: não senta na roda dos escarnecedores. Querido, quando a gente apoia a nossa vida nos conselhos do mundo, você vai viver o contrário da vontade de Deus. Amém? Você precisa ter pessoas que você confia, que sabe que são guiadas, e ela vai te direcionar um pouco, até você ter maturidade para ter essa intimidade com Deus e dizer assim: não, foi Deus que falou. Porque, querido, também tem muita gente que diz: não, foi Deus que falou. E Deus não falou coisíssima nenhuma. É porque ela quer, entendeu? Ela quer, ela está vendo que é bom. Aí diz assim: foi Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Sabe quando a gente sabe que foi Deus? Pelos frutos. Lá na frente a gente vai ver se foi Deus mesmo. Mas vamos fazer o seguinte: não é mais fácil a gente ter certeza? Porque você pode até enganar quem está do teu lado. Você pode enganar até tua esposa e teu marido. Você pode enganar teu pastor, mas Deus você não engana, não. Deus vai dizer lá na frente: eu não lhe disse foi nada. Você está obtendo as consequências do seu erro, da sua atitude. Eu não tive nada a ver com isso. Então a gente precisa ter temor. Temor do Senhor. Temor de até dizer assim: se foi Deus ou não foi Deus. Para dizer que foi Deus, querido, você tem que ter certeza que foi Deus. Porque você está jogando Deus para um negócio que ele não tinha nada a ver. É forte. Mas se a gente quer acertar diante de Deus, querido, a gente precisa ter essa intimidade. E dizer: não, foi Deus sim. Querido, podia ter... olhe, de verdade, podia ter acontecido qualquer dificuldade, qualquer situação. Eu tinha certeza que aquela casa era aquela casa. Porque foi um negócio, eu e Deus. João Vitor disse: tu não perguntou nem quanto é. Eu disse: eu não quero nem saber. Vai dar certo. Vai ser aqui. Se agora, se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu não estava preocupada. Eu sabia que era lá aqui. Então Deus ia mover o que ele tinha que mover para fazer a vontade dele acontecer. E eu movemos a nossa fé e deu tudo certo. Amém? Outra história bem interessante que eu queria ler com você, que você já conhece, está em 1 Samuel. Em 1 Samuel 17. Eu quero ler com você a partir do versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então, essa é a história de Davi e Golias. Davi estava dizendo: rapaz, eu vou contra esse
filisteu aí. E aí o rei ficou escutando e disse: chama esse menino. Davi disse então a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul, com outras palavras, está dizendo: meu filho, você está doido. Você é um menino, aquele é um gigante, guerreiro. E Davi respondeu a Saul, versículo 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Depois disso, Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e o experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Sabe, querido, primeiro, a gente vê, igual o versículo que a gente leu, que a sabedoria divina é loucura para os homens. Como que um menino que nunca vestiu uma armadura, nunca foi para uma guerra, ia vencer um gigante que já tinha experiência. Mas com Deus, querido, a sua experiência, a sua sabedoria, a sua força, ela não é nada, se você não estiver no centro da vontade de Deus. E Davi foi lá diante de Saul. Saul colocou a armadura dele. Eu entendo como se fosse: você vai ganhar, mas é com a minha armadura. Como se estivesse querendo roubar a glória que era de Deus. E dizendo: imagina se Davi tivesse vencido com a armadura de Saul. Saul ia dizer: você venceu porque estava com a minha armadura. Não é assim? E Davi colocou aquele negócio e ele disse: não. Se fosse eu, né? Dizer: não, isso aqui eu não consigo nem andar. Tirou aquilo. Sabe, querido, ele se despiu da sua glória. Ele despiu de dizer: isso aqui não vai ser eu, vai ser o Senhor através de mim. Davi estava com a intenção certa. Ele viu Golias e ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Ele não estava dizendo que Golias estava contra ele. Ele estava dizendo que Golias estava contra o Deus dele. E ele disse: contra o meu Deus ninguém pode. Então, se ele vai me usar, amém, eis-me aqui. Então, querido, é uma história bem nítida de quanto a sabedoria divina e a sabedoria humana se encontram. Quando eu olho para Golias, eu vejo força, eu vejo experiência, eu vejo armadura, eu vejo experiência de dizer: eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou o maioral, eu sou Golias. Aí vem Davi. Diz ele: olha, o único histórico que eu tenho é de ter matado um urso e um leão. Sem armadura, sem guerra, sou só um menino que conhece o Senhor. Mas foi aquele menino que Deus fez matar um gigante, que ninguém com experiência e com força conseguiu. E, querido, eu te pergunto, o que é que você escolhe? Você escolhe a sabedoria humana ou você escolhe a sabedoria divina? Davi escolheu certo. E ele disse: eu confio no Senhor.
E ele venceu Golias. Amém? Diga, eu vencerei todos os Golias que aparecer na minha frente. Amém? Então eu só ilustrei. Versículo 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se lhe ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém, querido? Eu pergunto a você, eles sabiam pescar? Sim. Eles eram profissionais. Eles eram pescadores, querido. Se você me disser, Mirelle, tira uma papada, eu vou tirar. Estou brincando com vocês. Eles sabiam pescar. Eles sabiam a maneira certa. Sabiam a hora certa. Sabiam o lugar certo. Agora, em negrito, eles tinham a sabedoria humana. E baseado na sabedoria humana, eles não pegaram nada. Eles eram profissionais, eles sabiam que eles não eram doidinhos, não. Ah, eu vou ali ver se eu pesco. Não. Eles faziam isso todo dia, querido. Mas naquele dia, Deus queria ensinar eles algo. E baseado na sabedoria humana, não veio nenhum peixe. Até que veio uma instrução do próprio Jesus. Diga até que. E eles deixaram isso muito claro ao Senhor. No versículo 5, eu vou repetir, eles dizem assim, mestre. O que é que eles querem dizer com esse nome mestre? Olha, é você que nos ensina. Aqui eu não sou mestre, quem é mestre é você. Aqui eu só obedeço. E ele disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, ou seja, é o seguinte, a melhor hora para pescar é de noite. A gente passou aqui a noite toda e não saiu nada. Aí ele disse, nada apanhamos, mas, diga de novo, mas, ele disse, mas sobre a tua palavra. Ele está dizendo, porque você me instruiu, porque você me direcionou, porque tem algo por dentro dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Ele disse, pois sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E querido, foi tanto peixe, que não só eles foram abençoados, como os outros pescadores precisavam ser chamados e em quase a pique todos os barcos pela quantidade de peixes. Sabe, querido, uma instrução, uma inspiração que mudou todo o cenário. Sabe, às vezes tem pessoas que têm uma instrução de mudar totalmente de profissão. Eu conheço mesmo aqui em Fortaleza, não conheço pessoalmente, mas eu conheço uma história de uma mulher que era arquiteta. E ela era uma arquiteta bem sucedida. Até que ela teve uma instrução de virar doceira. Doce chama doceira? É, confeiteira, doceira, brigadeiro, essas coisas aí. Essas coisas aí de doce. E hoje ela é uma das melhores doceiras de Fortaleza. Talvez aquilo chocou a família, chocou todo mundo. Meu Deus! Mas ela tinha algo por dentro. Disse, eu vou aqui.
e ela obtém o fruto da sua decisão. Às vezes a decisão que você tomar, querido, as pessoas não vão entender. Mas sabe, é você e Deus. É você e Deus. Agora, querido, se você é casado, você precisa estar em conjunto com sua esposa. Que agora vocês são um. Amém? Vocês são um. Outra observação que eu queria te dar também. Cuidado quando você disser, não, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que disse. Tenha certeza que foi. Tenha certeza que foi. Amém? Eu queria que os meninos colocassem a última, que tem um versículo. E eu queria que você lesse comigo esse versículo. Não precisa repetir, mas que você medite. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Talvez você está nessa situação que esses pescadores estavam naquele momento. Senhor, esse ano de 2005 eu tentei de tudo. Eu fiz de tudo. Tudo que eu sabia eu tentei. Eu fiz, disse, conversei. Mas nada mudou, nada aconteceu. Não saí do canto. Você sabe, querido, cada um tem uma realidade, tem suas dificuldades, tem as suas situações. Mas localiza esse versículo na tua própria vida. De dizer, Senhor, eu já disse tudo que sabia. Eu já disse tudo que podia. Eu já fiz tudo que podia fazer. Mas nada aconteceu. E Deus está te dizendo, não se apoie mais na sua própria sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ele vai endireitar tuas veredas. É Ele que fará acontecer a sua promessa. A promessa que Ele mesmo deu a você. Ele é responsável por ela. Sabe quando Jesus disse a eles, lancem de volta essa rede. Ele era responsável por aquilo que ele estava dizendo. Ele era responsável. Por isso que eles disseram, então sobre a sua palavra, nós vamos voltar lá e vamos lançar as redes. Porque já não era mais baseado em nada. Apenas uma coisa, a palavra de Deus a respeito daquela situação. Se você está passando uma dificuldade, querido, uma situação, Deus tem uma palavra específica para essa situação. Agarre essa palavra. Agarre essa promessa. E diz, Senhor, o que eu faço a respeito disso? Qual é a minha parcela nisso? O que eu preciso fazer? E obedeça às instruções. Deus não é irresponsável. Deus não negocia os seus princípios, nem se arrepende das suas promessas. Se Ele falou, querido, vai acontecer, se você o obedecer. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Deus nos deu, querido, instruções valiosas para termos um 2026 diferente. Eu sei que esse ano foi maravilhoso. De fato, foi um ano inesquecível para todos nós. Mas com Deus, querido, é de degrau em degrau. É de glória em glória. Nós nos aprofundamos tanto, querido. E agora chegou a hora de florescermos. Uma árvore, ela precisa primeiro ter raízes bem firmadas para ela poder ficar frondosa e as pessoas verem. 2026 é tempo das pessoas verem na sua vida aquilo que Deus pode fazer. Amém? Você tem que crer primeiro.
pessoas olharem para você e dizer: rapaz, só podia ser Deus. Parecia que nada ia dar certo, mas não é que deu. Sabe o que é isso, querido? É Deus agindo ao seu favor. Eu queria que você levantasse suas mãos, pudesse agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo, querido. É Ele que te dá essas instruções. É Ele teu melhor amigo, querido. Jesus teve que ir aos céus para que o Espírito Santo viesse. Oh, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, porque eu conheço a sua voz. Eu reconheço a tua voz, Espírito Santo. Que cada vez mais possamos estar mais sintonizados a ti. De conhecer, reconhecer e sermos obedientes às suas instruções. De não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas sermos obedientes em todos os nossos caminhos, como servos fiéis, agradando ao seu Senhor. Oh Senhor, que possamos a cada dia andarmos mais sintonizados no céu do que sintonizados com essa terra, com os nossos sentimentos, com aquilo que estamos vendo, ouvindo, sentindo, pensando, não. Sintonizados com o Espírito Santo de Deus, instruídos, guiados pelo Espírito. Oh Senhor, eu oro para que exista mais intimidade contigo, porque nada disso irá acontecer sem intimidade, sem comunhão, sem oração, sem leitura da palavra. Que possamos ter mais fome e sede de ti, para sermos cada vez mais como tu és. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas tuas instruções nessa noite. Obrigada pelo seu amor, Senhor, que nos trouxe essa palavra, essa correção, essa instrução nessa noite. Reconhecemos você, Senhor, dos nossos caminhos. Aleluia. Eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus. E você escutou essa ministração e disse: Mirelle, mas eu nunca escutei o Senhor, porque eu ainda não nasci de novo. Você precisa de fato nascer de novo para ter o Espírito Santo dentro de você. E aí sim ser guiado por Ele. Nascer de novo, querido, é algo que acontece no reino do Espírito. Como estávamos falando, existe o reino natural e o reino espiritual. Naturalmente falando, não vai acontecer nada. Você não vai mudar a cor do cabelo, ficar mais alto, mais baixo, mudar a sua voz. Não vai haver uma lavagem cerebral, mas no seu espírito tudo vai mudar. A Bíblia fala que você vai ser outra pessoa. Ele não vai remendar nada. Você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Se você nunca fez essa oração e você quer fazer hoje, dizer: Senhor, agora eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero ter o Teu Espírito por dentro. Eu abro as portas do meu coração para você entrar. Se você quer fazer essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós vamos apenas orar com você, para que você repita essa oração. E com essa oração, querido, espiritualmente tudo muda para você. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa oração? Você pode levantar a sua mão. Nós vamos fazer isso por você, para você, com você. Amém? Aleluia. Se tem alguém que é nascido de novo, você já nasceu de novo, mas você ainda não é batizado em outras línguas. Querido, ser batizado em outras línguas, falar em outras línguas é uma ferramenta que você tem
para receber instruções do alto. Muitas vezes é orando em línguas que você vai ter uma luz, que você vai achar uma saída, que o Espírito Santo vai lhe comunicar coisas. Então, não é reservado para umas pessoas. O batismo com o Espírito Santo é para todo filho de Deus. E se você ainda não fez isso, querido, você precisa considerar esse presente que foi dado a você e fazer isso essa noite. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo, não fala em outras línguas, mas quer fazer isso essa noite? Querido, não precisa fazer um curso, não precisa ter 10 anos de cristão. Isso é para você, hoje mesmo. Amém? Tem alguém? Você pode levantar a sua mão que a gente vai orar com você também. Amém? Não? Glória a Deus. Tem alguém que tem alguma enfermidade, alguma doença, que quer que a gente ore com você nessa noite? Você não vai terminar o ano com nenhuma doença, com nenhum problema. Amém? Você é para estar curado e sarado nas suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Amém? Tem alguém? Não? Não vou insistir para você não procurar, né? Vocês podem sentar, por favor?